No mundo atual, as pessoas não têm tempo para nada. Elas trabalham e dormem, trabalham e dormem. E eu me perguntei, será que elas ainda têm sonho? Os adultos têm sonhos? Porque quando a gente é criança, adolescente, a gente sonha milhares de coisas. A gente tem milhares de objetivos. Nossos sonhos são grandiosos. Mas a verdade é que depois de adulto, parece que as pessoas esquecem dos seus sonhos. Se tornam praticamente robôs, trabalhando, estudando, e não conseguem mais pensar nos seus sonhos. Será que você lembra dos seus sonhos de criança, dos seus sonhos quando você era adolescente? Você ainda tem eles com você? Você ainda sonha? Porque a verdade é que nos tempos atuais, você sonhar está cada vez mais difícil. Porque o sonho é acreditar que algo vai acontecer. Você é um objetivo, vamos dizer assim. Você tem um sonho é a mesma coisa que ter um objetivo. Mas me diz, o ser humano adulto ainda pode ter um sonho, ainda pode sonhar com tudo que está acontecendo hoje em dia? Porque quando você se torna um adulto, você ganha diversas responsabilidades. Você não pode ficar parado sonhando. Isso é muito triste, você tem que deixar seus sonhos de lado para colocar sustento na mesa, para te dar uma vida mais digna, melhor. Aí você vai, entra numa rotina de trabalho, de estudos, e você acaba não pensando, não tendo pensamentos. E quando você não pensa, você não tem sonhos. E aí você acaba esquecendo dos sonhos que você tinha e não cria mais sonhos, você não pensa mais. Você se torna praticamente um robô sem pensamento. Você está tão exausto, tão cansado, que você só quer chegar e dormir. Você não consegue pensar entre o dia e a noite, porque de noite você tem que dormir e de dia você tem que trabalhar e estudar. Aí como você vai conseguir pensar, colocar sua mente para trabalhar nos seus sonhos, nos seus objetivos? Não tem como. Aí eu me fiz essa pergunta. Os adultos ainda têm sonhos? As pessoas ainda conseguem sonhar? Porque é muito difícil hoje em dia você ter tempo para sonhar, ter tempo para pensar. Mas eu acho que ainda tem sim, porque as pessoas, o ser humano, se ele não sonha, ele não é nada. Ele pode ter se esquecido como é que é a sensação de ter um sonho, de ter um objetivo, porque ele está tão robotizado que não tem tempo, mas ele sempre vai estar lá no fundo do seu pensamento, no fundo do seu inconsciente vai estar esses sonhos, vai estar lá. Você pode ter esquecido, mas após esse vídeo você está lembrando de diversos sonhos que você tinha, está pensando, já está criando novos sonhos, porque quando você lembrar dos sonhos que você quer, isso vai fazer você pensar neles novamente. Porque a verdade é que o ser humano que não tem sonhos não é um ser humano, é um robô. Você não conseguir pensar no futuro, sonhar com o futuro é muito triste. Mas infelizmente, com a rotina de hoje em dia, está ficando cada vez mais difícil você ter tempo para pensar. Você ter tempo para sonhar está sendo uma mordomia que poucos têm. Está sendo um privilégio. E isso não tem que ser assim, porque a gente não sonhar, não acreditar em nós mesmos, nos nossos sonhos, o que vai restar da gente? A gente vai ser robô, vai trabalhar e dormir, só isso que resta? 40, 50 anos trabalhando, sem pensar, sem sonhar? É isso que resta pra gente? Eu acredito que o ser humano adulto ainda sonha, ainda tem muitos sonhos. Eu tenho sonhos, você tem sonhos, mas a gente não tem mais tempo de pensar neles. Não tem nem tempo de pensar nos nossos sonhos, de como a gente pode conseguir eles, conseguir fazer esses sonhos se tornar realidade, porque a gente está trabalhando tanto, se esforçando tanto, que está se tornando robôs, a gente não está conseguindo pensar em nós mesmos. Estamos tão cansados do dia a dia, da rotina, que não conseguimos mais pensar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. A gente está se tornando robôs. Isso é muito triste. Por isso que eu acho que o ser humano está perdendo um pouco na época, antes do celular, do telefone, antes de muita cobrança, porque veio o telefone, veio a internet, veio junto muita cobrança. Por isso que os níveis de ansiedade estão muito altos, porque as pessoas com o celular na mão, elas conseguem ver coisas que deixam elas ansiosas. Que o sonho de uma pessoa é ter um carro, aí na hora que ela vê, tem uma pessoa com uma Ferrari. O sonho de uma pessoa é ter uma casa com 2 quartos, uma casa comum. Na hora que ela vê, uma pessoa está com uma mansão. Aí você esmaga seus sonhos, isso. Você não consegue nem pensar mais em ter sonhos, que você fala, nossa, essa pessoa consegue tudo isso, eu não consigo nada. Aí você começa a trabalhar, 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 se esforçar mais, 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 e começa a esquecer os seus sonhos. Você se torna um robô, porque você vê as pessoas conquistando tudo tão fácil, e você não consegue conquistar nada, que você desiste dos seus sonhos. Porque você pensa, nossa, eu não vou conseguir, porque as pessoas conquistam as coisas tão rápidas, e eu nada, não consigo conquistar nada. Você não pode pensar dessa maneira, porque cada um tem o seu tempo. Uma coisa que eu quero falar com você, não desista dos seus sonhos. Pode ser que agora você não consiga realizar eles, você está trabalhando muito, estudando muito, não está tendo nem tempo de pensar neles.
Mas anote no caderno tudo que você sonha em realizar, tudo que você quer realizar, para você não se esquecer deles. Porque hoje em dia isso é muito comum a gente se esquecer das coisas. E você, logicamente, não quer se esquecer dos seus sonhos, que são os seus objetivos. Então sempre anote eles em um lugar que você consegue ver, porque assim você vai sempre se lembrar dos seus objetivos. Porque lá na frente eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar eles. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você gostou. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e um ótimo dia.